Solicito ao primeiro secretário que faça chamada regimental. Adenilson Alves Pereira presente, vereador André Luiz de Paula, vereador Antônio Francisco Ricardo, vereador Dr. César Cabacho Pregenzi, vereador Emer Elias Abujaldi, vereador Artes de França, vereador José Arruda Ramalho, vereador José Pedro Gomes de Oliveira, vereadora Maria Unida Bettioli Contel e vereador Nivaldo Vieira Pereira. Precisava os dois subir. Onira, sobem aqui, por favor, sobem aqui. Não vai dar quórum, vou ter que suspender por 10 minutos a sessão. Não, agora, só. Mas como? Agora, ó, tem 4, não dá. É que tem que votar. 1, 2, 3, 4, 5. Dá? Havendo número legal, com a graça de Deus, em nome do povo do Peruíbe, declaro aberta a 23ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 12ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias oriundas do Poder Executivo. Solicito ao segundo vice-presidente que assuma a primeira secretaria. Solicito ao segundo secretário que assuma a primeira secretaria e o segundo vice assuma a segunda secretaria. Ilustríssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Peruíbe, Antônio Francisco Ricardo, vereador nesta casa pelo Partido da República, vem requerer licença médica nos termos do artigo 29 do Regimento Interno, resolução de número 3 de 2009, conforme prescrição médica em anexo. Peruíbe, 20 de junho de 2012. Antônio Francisco Ricardo. Coloco em votação o requerimento de licença médica. O vereador que estiver favorável, permanece com 5 anos, contrário se manifesta verbalmente. Aprovado por 5 votos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias oriundas do Poder Executivo. Projeto de lei complementar de número 19, de 3 de junho de 2012. Altera os incisos 3º e 5º e cria parágrafo 5º e 6º e 7º do artigo 15 e altera o parágrafo 4º do artigo 16, altera o artigo 19 e cria o artigo 47A na lei complementar de número 178 de 19 de dezembro de 2011, que institui e normatiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos para os integrantes do cargo de magistério público municipal da Estância Balneário de Peruíbe. O artigo 1º, ficam alterados os incisos 3º e 5º e acrescenta parágrafo 5º, 6º, 7º do artigo 15 da lei complementar de número 178 de 19 de dezembro de 2011, passando a vigorar com as seguintes redações. O artigo 15, inciso 3º, jornada parcial 1, de trabalho docente, aplicado ao professor de educação básica 1, professor de educação básica 2, educação especial e professor substituto de educação básica, correspondente à prestação de 24 horas semanais de trabalho, das quais 16 horas de atividades com alunos em sala de aula,
2 horas de trabalho pedagógicos coletivos, 3 horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha e 3 horas de trabalho pedagógico individual, cumpridas na unidade escolar. O inciso 5º, a da jornada básica 1 de trabalho docente aplicada ao professor de educação básica 1, professor de educação básica 2 e educação especial, e ao professor substituto de educação básica, correspondente à prestação de 30 horas semanais de trabalho, das quais 20 horas de atividades com alunos em sala de aula, 2 horas de trabalho pedagógico coletivo, 3 horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha e 5 horas de trabalho pedagógico individual cumpridas na unidade escolar. Inciso 5º, para efeito de cálculo remunerário de carga horária do docente, a hora de trabalho será de 60 minutos. Inciso 6º, a hora de atividade com alunos em sala de aula e as horas destinadas ao trabalho pedagógico individual serão consideradas horas de trabalho de 55 minutos. Inciso 7. As horas de trabalhos pedagógicos coletivos e de livre escolha serão consideradas horas de trabalho de 60 minutos. O artigo 2º. Fica alterado o parágrafo 4º do artigo 16 da Lei Complementar de número 178, de 19 de dezembro de 2011, passando a vigorar com a seguinte redação. O artigo 16, no seu inciso 4º, a carga suplementar de trabalho docente deve ser entendida como sendo o número de horas prestadas mensalmente pelo servidor, além daquelas fixadas para a jornada na qual se encontra incluído, não constituindo jornada de trabalho, exceto ao professor de educação básica 2, quando para complementar os blocos indivisíveis de cada área de conhecimento e ou aulas livres que não sejam suficientes para a constituição de um novo cargo. O artigo 3º. Fica alterado o artigo 19 da Lei Complementar de número 178, de 19 de dezembro de 2011, passando a vigorar com a seguinte redação. O artigo 19. Entende-se por hora de trabalho pedagógico aquelas destinadas à programação e preparação de trabalho didático, à colaboração com as atividades de direção e administração da escola, a formação continuada e articulação com a comunidade. O inciso 1º. Entende-se por HTPC o horário de trabalho pedagógico coletivo realizado na unidade escolar pelos docentes sob a direção e coordenação do núcleo de gestão, preferencialmente em horário contínuo e em agrupamento único. O inciso 2º. Não será permitida a constituição de mais de 2 agrupamentos de HTPC, horário de trabalho pedagógico coletivo por unidade escolar. O inciso 3º. Excepcionalmente, para compatibilização de horário de trabalho no serviço público, até 50% das horas descritas no parágrafo 1º deste artigo poderão ser realizadas em horários diversos, com o acompanhamento pedagógico do núcleo de gestão devidamente requerido pelo professor ou ao seu chefe imediato e homologado pelo núcleo de supervisão de ensino. Inciso 4º. Ao docente que se encontra na condição de estudante matriculado em curso devidamente reconhecido por órgão oficial, será concedida a compensação de horário somente nas ausências de horário de trabalho pedagógico coletivo e o horário de trabalho pedagógico individual, quando houver incompatibilidade entre o horário do exercício do cargo e o horário de estudos estabelecido pela instituição de ensino do professor estudante. Inciso 5º. A compensação de horário descrita no parágrafo 4º deste artigo somente poderá ser concedida se respeitada a duração da jornada de trabalho semanalmente, desde que não haja prejuízo do exercício do cargo. Inciso 6º. Entende-se por HTPI o horário de trabalho pedagógico individual realizado pelo docente na unidade escolar, podendo, quando necessário, haver acompanhamento do núcleo de gestão. Inciso 7º. Entende-se por HTP-LE o horário de trabalho pedagógico de livre escolha realizado pelo docente em local e horário de livre escolha.
O artigo 4º, fica acrescentado o artigo 47A na Lei Complementar de número 178, de 19 de dezembro de 2011, passando a vigorar com a seguinte redação. O artigo 47A, no decorrer do primeiro ano de aplicação da Lei Complementar de número 178, 19 de dezembro de 2011, a hora-aula aplicada ao professor de educação básica que atua nos ciclos 3º e 4º da etapa final do ensino fundamental terá duração de 50 minutos. O artigo 5º, esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Prefeita Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, em 13 de junho de 2012. Milena Bagieri, Prefeita Municipal. Projeto de Lei Complementar número 19 de 2012. Encaminha-se às comissões Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte, Turismo, Cultura, Assuntos Metropolitanos e Segurança. Coloco em votação a ata da 22ª sessão ordinária realizada no dia 13 de junho de 2012. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, descontar se manifestam verbalmente. Aprovado por 8 votos. Projeto de Lei Complementar número 20, de 13 de junho de 2012. Altera o artigo 72, inciso 16º do artigo 120 da Lei Complementar número 177, de 19 de dezembro de 2011, que institui e normatiza o estatuto para os integrantes do Magistério Público Municipal da Estância Balneária de Peruíbe. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 72 da Lei Complementar número 177, de 19 de dezembro de 2011, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 72. O serviço noturno considerado o prestado pelo docente ou especialista em horário após as 19 horas terá o valor da hora acrescido de 20%. Parágrafo 1º. O adicional que trata este artigo não se incorporará à remuneração do membro do quadro do Magistério Público Municipal. Parágrafo 2º. Não incidirá adicional noturno sobre as horas de trabalho pedagógico coletivo, HTPC, horas de trabalho pedagógico individual, HTPI, e horas de trabalho pedagógico de livre escolha, HTPLI. Artigo 2º. Fica alterado o inciso 16º do artigo 120 da Lei Complementar número 177, de 19 de dezembro de 2011, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 120. Ter garantido um intervalo de 25 minutos de descanso por período letivo, que deverá coincidir com o período destinado à higiene, alimentação e recreação do aluno. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, em 13 de junho de 2012. Milena Bagieri, Prefeita Municipal. Projeto de Lei Complementar de número 20 de 2012. Encaminha-se às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte, Turismo, Cultura, Assuntos Metropolitanos e Segurança. Ofício 269-2012, em resposta ao requerimento 240-2012, de autoria do vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Ofício 284-2012, encaminhando cópias de leis complementares e decretos. Ofício 285-2012, em resposta ao requerimento 243-2012, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 286-2012, em resposta ao requerimento 276-2012, de autoria da vereadora Marioneira Bettioli Contel. Ofício 287-2012, em resposta ao requerimento 278-2012, de autoria da vereadora Marioneira Bettioli Contel. Ofício 288-2012, em resposta ao requerimento 259-2012, de autoria da vereadora Marioneira Bettioli Contel. Ofício 289-2012, em resposta ao requerimento 284-2012, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 290-2012, em resposta ao requerimento 285-2012, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 291-2012, em resposta ao requerimento 287-2012, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 292-2012, em resposta ao requerimento 292-2012, de autoria do vereador Dr. César Cabacho Pregenzi. Ofício 293-2012, em resposta ao requerimento 293-2012, de autoria do vereador Dr. César Cabacho Pregenzi.
Ofício 294/2012, em resposta ao requerimento 250/2012, de autoria do vereador Dr. César Cabacho Pigenzi. Ofício 295/2012, em resposta ao requerimento 301/2012, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 296/2012, em resposta ao requerimento 286/2012, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 297/2012, em resposta ao requerimento 289/2012, de autoria da vereadora Maria Unira Bettioli Contel. Ofício 298/2012, em resposta ao requerimento 290/2012, de autoria da vereadora Maria Unira Bettioli Contel. Ofício 299/2012, em resposta ao requerimento 291/2012, de autoria do vereador Dr. César Cabacho Pigenzi. Ofício 300/2012, em resposta ao requerimento 294/2012, de autoria do vereador Hertz de França. Ofício 301/2012, em resposta ao requerimento 297/2012, de autoria do vereador Emer Elias Abujaldi. Ofício 303/2012, em resposta ao requerimento 277/2012, de autoria da vereadora Maria Unira Bettioli Contel. Para conhecimento dos senhores vereadores, não havendo mais matérias oriundas do Poder Executivo, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências diversas. Ofício circular 28/2012, de autoria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, informando a transferência de recursos financeiros. Ofício de autoria da Telefônica, em resposta ao requerimento 124/2012, de autoria do vereador Antônio Francisco Ricardo. Convite de autoria da Comissão Consultiva Mista do IANPS, CR/Santos, para audiência pública em defesa do IANSP. Convite de autoria da Prefeitura de Praia Grande para participar da primeira conferência do Plano Municipal de Segurança. Convite de autoria da Câmara Municipal da Prefeitura de Jacupiranga para participar das festividades do 84º aniversário de emancipação político-administrativa. Convite de autoria da Prefeitura Municipal de Peruíbe, em conjunto com o 29º Batalhão de Polícia do Interior, para a solenidade de formatura do PROERD. Convite de autoria da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, para a solenidade de abertura do 5º Sincope, Simpósio de Controle de Qualidade do Pescado. Convite de autoria da Universidade de Santa Cecília e a Marinha Brasileira, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha, para assinatura do acordo de cooperação com o propósito de fortalecer o estudo das ciências do mar. Convite de autoria da Câmara Municipal de São Vicente para a sessão solene em homenagem ao Coronel Carlos Fernandes Villanova, com a entrega do título de cidadão vicentino. Convite de autoria do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria do Desenvolvimento Metropolitano, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, para audiência pública com as regiões metropolitanas e administrativas do Estado, para acolher subsídios destinados à elaboração do projeto de lei orçamentária anual, a LOA 2013. Convite de autoria da EMEI Vilza Alves Sodré, para a cerimônia em homenagem à senhora Vilza Alves Sodré, patronese da escola. As matérias lidas pelo primeiro secretário são para conhecimento dos senhores vereadores. Não havendo mais matérias diversas, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias dos senhores vereadores. Requerimento 315/2012. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, que se oficia a excelentíssima senhora Milena Xista Baggieri Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando alguns ofícios ao departamento competente no sentido de enviar a esta Casa de Leis e a este vereador o que segue. Certidão fornecida pela Prefeitura Municipal de que a EMEI Vila Romar, localizada na rua Paulo Ocaua, sem número, Vila Romar não possui denominação, planta ou croquis, contendo a localização exata do patrimônio público. Certidão fornecida pela Prefeitura Municipal de que não há outro patrimônio público ou o próprio municipal com a denominação Gércia Monteiro Abi. Dr. César Cabacho Pigenzi, vereador. Requerimento número 315/2012, em discussão. Em votação, vereador que estiver favorável, se permaneça como se encontra, contrário, se manifesta verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 316/2012, requer a mesa ouvido plenário que se oficia a excelentíssima senhora Milena Xista Baggieri Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de enviar a esta Casa de Leis a informação que segue. Existe possibilidade da Prefeitura Municipal de Peruíbe instalar bancos e plantar árvores que projetem sombra no pátio do cemitério municipal, em frente ao espaço destinado aos velórios. André Luiz de Paula, vereador. Requerimento número 316/2012, em discussão. Em votação, vereador que estiver favorável, se permaneça como se encontra, contrário, se manifesta verbalmente. Aprovado por 8 votos.
Requerimento 317/2012. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Bageri Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de enviar a esta Casa de Leis relatório contendo o número de projetos e ampliações separadamente aprovados no ano de 2011 e o número de projetos que aguardam a aprovação da Lei da Conservação. Lei esta que se encontra em estudos no Conselho da Cidade. André Luiz de Paula, vereador. Requerimento número 317 de 2012, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como segundos, quanto se manifesta verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 318/2012. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Bageri Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de enviar a essa Casa de Leis a informação que segue. Existe possibilidade da Prefeitura Municipal de Peruíbe disponibilizar um horário de ônibus que passe pelo cemitério municipal? André Luiz de Paula, vereador. Requerimento número 318 de 2012, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como segundos, quanto se manifesta verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 319/2012. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Bageri Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de enviar a essa Casa de Leis as informações que seguem. Por quais motivos a obra do Fórum, cito a rua Nilo Soares Ferreira, esquina com a rua Tucuruvi, está paralisada? Qual a data que a mesma será reiniciada? A referida obra está de acordo com o cronograma? Existe possibilidade de reparar ou refazer o tapume que corre o risco de cair? André Luiz de Paula, vereador. Requerimento número 319 de 2012, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, quanto se manifesta verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 320/2012. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Bageri Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de enviar a essa Casa de Leis as informações que seguem. Existe previsão para a reforma da quadra do Guaraú? Caso positivo, qual a data? André Luiz de Paula, vereador. Requerimento número 320 de 2012, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, quanto se manifesta verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 321/2012. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Bageri Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de enviar a esta Casa de Leis as informações que seguem. A Bolsa Família do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, vem sendo distribuída todos os meses com regularidade? Caso negativo, qual a data para que isso aconteça? André Luiz de Paula, vereador. Requerimento número 321 de 2012, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, quanto se manifesta verbalmente. Aprovado por 7 votos. Requerimento 322/2012. Requer a mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Bageri Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de solicitar ao departamento competente, no sentido de enviar essa Casa de Leis a este vereador, cópia do processo e da decisão protocolada através do número 5.114/2012, referente à revisão de gabarito da prova de técnico de enfermagem realizada no dia 27/5/2012 pela Prefeitura Municipal de Peruíbe. André Luiz de Paula, vereador. Requerimento número 322 de 2012, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, quanto se manifesta verbalmente. Aprovado por 7 votos. Requerimento 323/2012. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie ao ilustríssimo doutor Amir Mahmoud Barmed, coordenador e diretor médico de serviços de atendimento móvel de urgência, SAMU. Bons ofícios no sentido de enviar a esta Casa de Leis a este vereador a seguinte informação. Qual a população atendida no projeto SAMU Litoral Sul? Quantos médicos reguladores compõem a equipe médica? Qual a dificuldade de implantar um sistema de comunicação digital entre os municípios? Qual o critério adotado para uma viatura de reserva técnica para o município de Peruíbe? Alguma vez a Central de Regulação de Vagas ficou sem médico regulador?
Dr. César Cabacho Pregenzi, vereador. Requerimento número 323, 2012, em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permanecem como 5 anos, contrários se manifestam verbalmente. Aprovado por 7 votos. Requerimento 324, 2012. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a Coordenação Geral de Urgência e de Emergência do Ministério da Saúde, Dr. Paulo de Tarso Monteiro Abrão, bons ofícios no sentido de enviar esta Casa de Leis este vereador as seguintes informações. Qual o sistema de fiscalização adotado pelo Ministério da Saúde junto a regionalizações Litoral Sul, São Paulo? Como está funcionando a central de regulação de vagas? Quem está regulando os chamados que são recebidos? Para uma população estimada de 1,5 milhão de pessoas, abrangendo os municípios de Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri e Pedro de Toledo, quantos médicos reguladores são necessários para a base de Itanhaém? Dr. César Cabacho Pregenzi, vereador. Requerimento número 324, 2012, em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permanecem como 5 anos, contrários se manifestam verbalmente. Aprovado por 6 votos. Requerimento 325-2012, requer a mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, que se oficie a excelentíssima senhora doutora Milena Xeiso Bagieri Miglarese, digníssima prefeita municipal, solicitando alguns ofícios ao departamento competente no sentido de enviar essa Casa de Leis a este vereador que segue. Certidão fornecida pela Prefeitura Municipal de que o logradouro Rua Araraquara, situado no balneário Cidade Nova Peruíbe, não possui denominação. Planta ou croquis, contendo a localização exata do logradouro público. Memorial descritivo contendo a denominação das ruas que fazem confluência com o logradouro a receber o nome. Certidão fornecida pela Prefeitura Municipal de que não há outra via, logradouro público ou próprio municipal com a denominação Donato Caruso. Adenilson Alves Pereira, vereador. Requerimento número 325, 2012, em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permanecem como 5 anos, contrários se manifestam verbalmente. Aprovado por 7 votos. Moção número 44, 2012, de congratulações. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Eu gostaria de ler a moção. Atendendo a questão de ordem do vereador Dr. César Cabacho Pregenzi, somente a leitura. Moção número 44, de 2012, congratulações. Apresento à mesa, ouvido o plenário e observadas as formalidades regimentais, moção de congratulações ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Peruíbe, doutor Renato Santiago Garcês, promovido na sua carreira de magistratura para entrância intermediária na Comarca de São Vicente. Justificativa. A cidade de Peruíbe acostumou-se nos últimos anos com a presença de um juiz diferenciado que conquistou toda a classe de advogados como de serventuários da justiça, como também da população pelo seu lado humano, trabalhador, dedicado, estudioso e especialmente inteligente. Recentemente foi premiado com sua justa promoção na carreira da magistratura e por isso infelizmente terá que deixar a nossa cidade. Não podemos deixar de reconhecer a sua dedicação para a construção do novo fórum, para a melhora das condições de trabalho dos serventuários da justiça, sem contar com as decisões céleres e justas que tanto beneficiaram a população de Peruíbe de um modo geral. Certamente deixará saudades. Que se encaminhe cópia da presente ao homenageado, a 104ª subseção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil de Peruíbe, e ao excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sala de sessões, Monsenhor Francisco dos Passos, em 20 de junho de 2012, Dr. César Cabacho Pregenzi,
vereador, e subscrito por todos os demais vereadores desta casa. Obrigado, vereador. Coloco em discussão a moção do número 44 de 2012. Em votação, o vereador que estiver favorável, se permanecer. Se enquanto descontrário, se manifesta verbalmente. Aprovado por 8 votos. Solicito ao nobre pais e ao público presente que em pé façamos uma salva de palmas aos homenageados. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Indicações números 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 2012, de autoria do vereador Dr. César Cabacho Pigenzi. Caminho acessório, prefeita municipal. Indicações números 878, 879, 880, 881, 882, 883, 2012, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Caminho acessório, prefeita municipal. Indicações números 884, 886, 889, 891, 892, 897, 2012, de autoria do vereador José Arruda Ramalho. Caminho acessório, prefeita municipal. Indicação número 885, 2012, de autoria da vereadora Maria Oneira Bettioli Contel. Caminho acessório, prefeita municipal. Indicações números 887, 888, 2012, de autoria do vereador Adenilson Alves Pereira. Caminho acessório, prefeita municipal. Indicação número 890, 2012, de autoria do vereador Heller Elias Abujaldi. Caminho acessório, prefeita municipal. Indicações números 893, 894, 895, 896, 2012, de autoria do vereador Dr. César Cabacho Pigenzi. Caminho acessório, prefeita municipal. Não havendo mais matérias a serem discutidas, abro a palavra no pequeno expediente, 10 minutos sem a parte. Estão inscritos os vereadores. Vereador André Luiz de Paula. Com a palavra, o vereador André Luiz de Paula, 10 minutos sem a parte. Boa noite, senhor. Alô, boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, secretário, segundo secretário, vereadora Unida, demais vereadores, público presente, imprensa, internautas, assessores, e um cumprimento especial ao Dr. César Cabacho pela moção de congratulações ao Dr. Renato, e quero também cumprimentar o Dr. Sérgio Guerreiro, da OAB, a doutora Thaisa. Me desculpe, eu não sei o nome das duas, me perdoem. Tentei até com os vereadores, mas também não consegui informação. Mas quero dar o meu boa noite a todos. Eu vou falar um pouco dos meus trabalhos dessa noite. Estamos pedindo para a nossa prefeita as limpezas de boca de lobo da rua Ouro Verde, no Caraguava. Mais para o final da rua Ouro Verde, que nós tivemos a semana passada naquela chuva que nem foi tão forte assim, mas foi uma chuva contínua, né? Ficamos vários dias. Nós tivemos um dia que a rua Ouro Verde, no seu final, e as pessoas mais uma vez tiveram que abandonar suas casas, né? E algumas perderam algumas coisas, então a gente esteve lá e estamos aqui pedindo para a prefeita fazer a limpeza das valas, não que isso vá resolver, a gente sabe que o problema do Caraguava é o grade, é a altura. Caraguava hoje é um bairro, em alguns pontos, mais baixo que o nível do mar. Então, naturalmente, a vazão é complicada, mas as valas estando limpas, melhora um pouco, minimiza o problema. Então, é isso que nós estamos pedindo. Na Ouro Verde, né? Estamos pedindo também estamos pedindo para que pelo menos se faça um teste, se não for possível. Mas acho que seria mudança das mãos da rua Riachuelo e da rua da Avenida Prefeito Jorge Popesco, que hoje está uma confusãozinha com aqueles semáforos, principalmente ali na região ali do Mutas, ali, né? Da loja do César, do Mutas, para a gente ver se consegue, talvez colocando uma avenida vindo e outra indo, a gente consegue resolver os problemas que estão tendo ali
como a passagem da linha do trem é muito curta e o semáforo está causando um problema. Então, acho que poderia fazer, até como teste, durante um tempo, colocar uma mão única em cada rua. Tenho visto muita gente da população falar isso, e por isso eu trouxe essa ideia, que a gente conversando, a gente ouve a população e as pessoas estão sugerindo isso, né? Seria num trecho aqui no centro da rodoviária até talvez o Ribamar, na Avenida Dom Pedro, ou um pouco mais, né? E a mesma coisa, pessoas têm sugerido também nesse trecho da Padre Anchieta, que vai da Padre Leonardo Nunes até o centro, transformar em mão única e retornar pela Barão de Mauá. Acho que é uma boa ideia, acho que poderia ser feito isso. A gente está falando aqui naturalmente para que estudos sejam feitos, né, e as pessoas que são responsáveis pelos departamentos viabilizem possibilidade para mudar esse trânsito lá, porque tem causado problema. Estamos pedindo aqui também, a pedido de alguns pais que nos procuraram, para que a prefeita crie um programa sobre o TDA, que é transtorno de déficit de atenção, né? O TDA ocorre quando é resultado de uma disfunção neurológica do córtex pré-frontal, parte do cérebro responsável por produzir concentração. Normalmente as crianças que têm esse problema com concentração. E isso é um problema que atrapalha muito a criança na escola, né? Então, para que seja criado esse programa para ajudar essas crianças. Achei muito interessante isso aqui. E estamos pedindo também a instalação de um semáforo na Avenida Tancredo Neves, esquina com a Rua Campinas. Já foi objeto acho que de outros vereadores já pediram, que aquela esquina ali, principalmente esse horário de final de tarde, está muito complicada aquela esquina ali e tem causado acidentes. Acho que um semáforo, de repente, poderia vir ali para resolver esse problema. Senhor presidente, obrigado, viu? Obrigado, vereador. Não havendo mais vereadores inscritos no pequeno expediente, abro a palavra no grande expediente, 20 minutos, capaz de 1 minuto. Estão inscritos os vereadores: Dr. César Cabacho Pujanes, Adenilson Ramos Pereira, Nivaldo Vera Pereira, José Pedro Gomes de Oliveira, Edson de França, Maria Unida Botelho Gontel e André Luiz de Paula. Com a palavra o vereador Dr. César Cabacho Pujanes, 20 minutos, capaz de 1 minuto. Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, demais vereadores, a imprensa aqui presente, os queridos assistentes, quero cumprimentar aqui o doutor Renato, cumprimentar aqui a doutora Juliana, doutora Thaisa e doutora Luciana, digníssima doutora Juliana, juíza da primeira vara, doutora Thaisa, promotora da segunda vara de justiça, doutora Luciana, promotora da primeira vara. Cumprimentar aqui também o doutor Sérgio Martins Guerreiro, nosso presidente da subseção da OAB aqui de Peruíbe. Mas, senhor presidente, este vereador veio a esta tribuna primeiro para cumprimentar o doutor Renato pela sua estada aqui em Peruíbe, até porque toda vez que magistrado vem a Peruíbe e começam realmente, a gente percebe que a cidade começa a evoluir do ponto de vista jurídico, né? Questão do fórum, principalmente, onde hoje Vossa Excelência tem um papel fundamental, porque junto com o doutor Sérgio Guerreiro, nós sabemos a importância de um novo fórum para Peruíbe. E Vossa Excelência foi um dos grandes colaboradores para essa empreitada da nossa cidade. Sabemos já que está em andamento, a obra estava parada, agora conversando com Vossa Excelência, nos passou que já parece-me que está encaminhando, mas
toda vez que um juiz bebe a água de Peruíbe, realmente vai embora da cidade, né? Mas é por uma justa causa, eu acho que por uma promoção, a gente sempre galga, sempre degraus, e realmente nós queremos cumprimentá-lo, no sentido de dizer que a sua passagem pela cidade de Peruíbe vai deixar, como disse aqui na moção, muitas saudades. Até pelas suas posições firmes, pelas suas decisões coerentes e que realmente mudaram a visão do Poder Judiciário. Quero também dizer ao presidente desta Casa que nós estamos num processo, fiz aqui um requerimento ao presidente do Programa de Urgência e Emergência do SAMU, porque nós estamos com problemas no SAMU na nossa cidade, em referência à questão do telefone do 192. Nós temos várias situações, várias reclamações de munícipes que a central do SAMU, por ser em Itanhaém, aliás, há um requerimento desse vereador pedindo para que volte para Peruíbe 192, porque nós estamos perdendo tempo de atendimento a esses pacientes, que muitas vezes são pacientes que necessitam atendimento rápido, e a ambulância do SAMU, quando é chamada via rádio para Peruíbe, demora aí 10, 15 minutos. Então nós estamos pedindo informações ao SAMU regional e estamos também pedindo informações ao Ministério da Saúde para que disponibilize, porque não tem mais como ficarmos com 192 na cidade de Itanhaém. Nós entendíamos que naquele momento seria um SAMU regional, mas hoje, com 4 viaturas na nossa cidade, o atendimento é fundamental na questão da urgência. É sobrevida, na verdade, 1 minuto faz falta para o atendimento. Então, nós estamos solicitando ao Ministério a coordenação de urgência e emergência para que avalie, para que o 192 volte para a cidade de Peruíbe. E como é de praxe deste vereador, sempre nesta tribuna, eu insisto, e como é dever de ofício por ser médico, na questão do parto normal. Nós estamos aqui numa campanha do parto normal. A cidade de Peruíbe está numa proporção de 70% de partos normais, com 30% de cesárea. E nós estamos querendo reduzir esse nível a níveis nacionais, que é de 15% de partos cesárea e 85% de partos normal. Entendendo porque o parto normal é um parto natural e que realmente traz muitos benefícios, tanto à mãe quanto ao recém-nascido. Então, eu peço à prefeita que, de novo, a gente volte a discutir isso com a equipe da maternidade, para que tenhamos referências nesse sentido, até porque Peruíbe é referência na nossa região, até porque tem uma maternidade, Hospital Amigo da Criança e um banco de leite humano. Quero também parabenizar aí a administração pelo fato de este vereador fez um requerimento pedindo que iluminasse a ciclovia da nossa cidade ali na Luciano de Bona, visto que havia muitos acidentes, muitos assaltos, né? E foi atendida essa solicitação desse vereador através do CONDESB, né, do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, onde recursos estão sendo destinados para que realmente ilumine aquele espaço, principalmente porque hoje a maioria da população usa o meio de transporte que é a bicicleta. Senhor presidente, eu gostaria também de dizer que, em função da presença do nosso juiz e dos magistrados da nossa cidade, façamos aí vou ter que me dirigir
à sala de reuniões para que façamos aí uma foto com os magistrados. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Adnilson Alves Pereira. 20 minutos com a parte de 1 minuto. Senhor presidente, vereador Emer, meu parceiro, meu irmão, segundo secretário, vereador França, companheiro de mesa, vereadores, vereadora, público presente, meu boa noite a todas e a todos. Senhor presidente, iniciar minha fala, cumprimentando aqui o vereador César pela homenagem prestada, nosso doutor Renato Santiago Garcês, juiz de direito, pela promoção merecida. Cumprimentar também a presença das doutora Juliana, a doutora Luciana, a doutora Thaisa, o doutor Sérgio Guerreiro. Está cheio de doutor hoje aqui, está bonito, hein? Meu compadre Luiz Maurício aqui, doutor Luiz Maurício, obrigado pela presença. É isso aí, tem que prestigiar mesmo. Parabéns. Vamos lá. Senhor presidente, gostaria de também enaltecer aqui o trabalho da administração pública no sentido de cumprir com o compromisso com a população do bairro do Caraguava, mais precisamente da rua 58, um compromisso assumido em reunião com aqueles moradores, em virtude do mau tempo, né, essas chuvas que vêm caindo aí, não só em Peruíbe, mas em todo o estado. Acabou que atrasou um pouco a conclusão da obra, mas ontem deu uma estiadinha e o tempo ajudou um pouco, e a gente conseguiu, com o empenho lá dos profissionais, poder estar entregando mais aquela obra, aquele povo ali tão sofrido, praticamente na beira do rio ali, e que é uma baita conquista, né? Uma baita conquista. Às vezes quem nasceu, quem morou a vida inteira no centro da cidade, onde tem asfalto, calçamento, acha que o vereador vem aqui falar de pavimentação, mas o vereador está lá perdendo tempo para falar de asfalto, de calçamento. É porque o cara sempre morou, né? Tem gente que me questiona na rua. Falando, Nilson, vocês ficam preocupados com asfalto, com calçamento? Grande coisa. Aí eu falo pro cara, faz o seguinte, então, muda de onde você mora, que é asfaltado e calçado, e vai morar onde é lama e terra para ver como é que fica o negócio, né? Então, mas aquele negócio, né? Como ele pisa no asfalto, então para ele quer que se dane quem é da periferia, enfim, quem não tem asfalto, né? A gente sabe a importância que não é só uma questão de beleza para o bairro, mas é uma questão de saúde pública, inclusive a questão da pavimentação, a questão do asfalto, ou até mesmo da perenização. E até da autoestima do morador. A gente entende bem o que é isso, aí a gente fala com conhecimento de causa, senhor presidente. Quero também aproveitar aqui a oportunidade e cumprimentar também a administração pública, o departamento de esporte, com relação ao ginásio do Caraguava. Uma obra que levou tanto tempo para poder ser entregue, graças ao empenho de todos. Outras administrações também tiveram a sua contribuição. Nosso querido deputado Jorge Caruso também conseguiu verba, que foi de suma importância. E a gente já percebe a importância daquela obra para uma comunidade tão carente, tão grande. Porque a gente percebe que no Caraguava não se tinha um espaço para os jovens e até para os idosos, principalmente nos dias de chuva e durante a semana. Então não tinha realmente, porque o campo a galera usa, o pessoal usa, mas é só o pessoal do futebol. E o ginásio, senhor presidente, está sendo usado de diversas maneiras. Então, durante a manhã a gente passa, vê a quantidade de crianças que tem praticando diversas atividades esportivas naquele local. Então, realmente, isso aí, a gente percebe que quem visualizou isso há 24 anos, quase 25 anos atrás, tinha razão. Né? Pena que ficou esse tempo todo só na expectativa. Mas é como eu costumo sempre falar para os meus assessores, antes tarde que nunca. Ficou 24 anos, paciência, uma pena
Antes, claro que seria bom se já estivesse funcionando aquilo há 24 anos, mas infelizmente isso não aconteceu. Está funcionando agora. Faz lá 2 meses, nem 2 meses que está funcionando, e a gente já percebe a importância que é aquele espaço físico para as pessoas. A gente só teme com a questão da manutenção, né, do cuidado daquilo ali. Foi difícil de conquistar, mas também sabe que é difícil de manter aquilo. A gente sabe que é difícil, então a gente também tem essa preocupação, tem que ter. Levou 25 anos para funcionar, mas se bobear dentro de 2 palitos, aquilo ali também é tudo destruído. Então é importante que o poder público, que nós estejamos atentos à questão da manutenção, né, daquele prédio, porque hoje a gente, apesar do pouco tempo que foi entregue, já percebe a importância para o município, para o município, né? Porque quando a gente fala do bairro do Caraguava, claro que as pessoas que moram ali mais perto e tal, a gente percebe idosos de outros bairros saindo para usar aquilo ali de manhã. Por exemplo, nesses dias de chuva, né, que tem chovido muito, os idosos estão usando, não dá para fazer a caminhada, por exemplo, que é um trabalho maravilhoso que o professor Jorge vem fazendo, junto aí com a saúde, eles usam aquele espaço. Então, de manhãzinha eles vão para lá, senhor presidente, e fazem ali os seus exercícios, aquecimento, enfim. Também estão utilizando aquilo aí para práticas esportivas da melhor idade. Então, realmente, a gente fica maravilhado com aquele espaço físico que foi conquistado pela população de Peruíbe. Vereador, você de uma parte. Por favor, aliás, ressaltar aqui que o vereador França é o autor do projeto que denomina o nosso ginásio do Caraguava, Ginásio Zé do Brasinha, saudoso, querido Zé do Brasinha. É de grande importância ressaltar aquela obra no Caraguava, como outros bairros também deveria ter obras de tanta valia, né? Nós sabemos que muitas vezes as pessoas não vêm à cidade por falta de condições, né, financeiras, às vezes chega cansado do trabalho, e nós sabemos que o bairro do Caraguava, tanto quanto outros bairros do município, merece ter também obras de valor quanto aquela. O Caraguava hoje é um bairro de, vamos dizer, em média, não sei a quantidade, mas de média de 12 mil eleitores, que decidem uma eleição no pleito eleitoral, de pessoas pobres, simples, humildes, que merece tanto quanto merecem os demais moradores da cidade. E às vezes a gente vê que o pessoal do Caraguava diz, mas por que só pavimenta, só arruma o centro da cidade? Avenida Mário Covas, Padre Anchieta, Luciano de Bonão. Mas nós sabemos que é complicado para você arrumar uma cidade inteira de uma só vez. E nós estamos vendo que a cidade, ela vem ganhando, por exemplo, o seu potencial. Nós sabemos que Peruíbe vem sendo divulgado através do esporte, não a nível de Brasil, até fora, por exemplo, em outros estados. E a gente diz que no decorrer do tempo, eu não digo que seja há 4 anos mais para frente, nem há 8 anos, mas nós vamos ver uma cidade de um potencial muito grande, não só no esporte, mas nós vamos ter um turismo avançado, uma cidade que busca uma melhor qualidade para o idoso, que busca, por exemplo, o pré-sal, e sabemos que todos os bairros devem ser tratados de uma forma adequada. Nós temos o menor bairro, para mim, que eu conheço, é o Veneza. Hoje ele está pavimentado, coberto. Mais uma parte, vereador. Por favor, vereador. E quando que os bairros vão desenvolver? Quando a sociedade estiver envolvida com um só objetivo. Qual é o objetivo da cidade? Buscar a melhor qualidade. Seja ela na educação, seja ela na igreja, seja ela no esporte, seja ela na segurança, enfim. A sociedade deve estar embutida num todo. Então, como que nós vemos? Onde estão os bancos? No centro da cidade. Por quê? É o mercado capital. Aonde está desenvolvendo, por exemplo, a cidade? No centro. E quando o capitalista tem o dinheiro, o Caraguava tem a mão de obra. E nós sabemos que Caraguava, Vila Eminda, Vila Peruíbe, Veneza, os bairros em volta, em torno da cidade, da periferia, têm uma qualidade de mão de obra excelente. E nós vemos hoje que a falta de capacitação é muito grande, não só em Peruíbe, mas no Brasil. E as pessoas e os moradores procuram desenvolver,
procure buscar o SEBRAE, procure buscar os seus cursos superiores aí, que no decorrer de 10 anos, nós vamos ter uma cidade diferenciada de qualquer outra cidade da região. Como dizia o saudoso Pedro, Peruíbe não é igual, ela é apenas diferente, e nós vamos ter uma diferença no decorrer de curto prazo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador experiente, segundo mandato, contribui muito para esse iniciante, né, que eu me considero assim, afinal de contas estou engateando, obrigado. Sempre tenho oportunidade de aprender com Vossa Excelência, com os demais vereadores que têm uma bagagem nessa casa, e Vossa Excelência sempre contribui muito. Obrigado, vereador. E até para valorizar um pouco mais uma parte do vereador e dizer que, nesse primeiro momento, a gente está aqui falando da questão do ginásio do Caraguava, que já é uma realidade, as pessoas já estão usufruindo. Mas também quero dizer aqui, Vossa Excelência é conhecedora, afinal de contas, todos aqui se empenharam bastante na questão da reforma, né? Da reforma, se é que pode assim se dizer, da Praça de Esportes lá do Ribamar, onde já está já está praticamente para ser iniciada lá a reforma de toda aquela praça. É uma praça, a gente fala que é um bairro, mas é um bairro central, pode-se dizer. É um bairro bem localizado, fácil para todos, né? Tanto para nós que somos do Caraguava, quanto para os nossos amigos que vêm daquela região do Vila Erminda, dos Prados, que é onde mora o nosso querido vereador Bahia. Então, nós entendemos a importância também, a prefeita Milena se empenhou bastante, e graças a Deus agora vai também ser iniciada a reforma de toda aquela praça de esportes. Então vai ter ali um campo de verdade, né, André? A gente gosta de bater uma bola, tem dificuldade ali, porque já é um campo antigo, talvez um dos mais antigos, né, de Peruíbe, o campo do Estrela. E agora vai ter ali toda aquela área revitalizada, com a quadra também, não só o campo, mas a quadra, com iluminação, com bancos. Eu não sou engenheiro e nem entendo muito de projeto. A gente entende de chegar e ver um lugar bonito, bem cuidado, bem conservado, bem preservado, e a gente percebe isso no projeto, né? O projeto que foi apresentado e que já está aí, todo mundo já tem na mão, saiu no bom também, e a gente fica ansioso para começar aquela obra, que a gente sabe que para os esportistas do município, para as crianças, para os idosos, enfim, para todos aqueles que amam o esporte, vai ser uma conquista, vai ser mais um instrumento, né, para nós, mais um aparelho aí para a gente poder usar no nosso município. Mais uma parte, vereador. Por favor. Então, você que é um vereador desta casa e conhecedor da região lá onde a Vossa Excelência reside, nós sabemos, quem mora aqui há tanto tempo, como os privativos, os caiçaras, e quem veio logo em seguida, seu Manuel Bezerra é um dos vereadores mais antigos daquele bairro. E ali começou todo o trabalho, o processo de buscar aterro para trabalhar no processo de desenvolvimento da região urbana do nosso município. E a gente via que a Tanqueiro Neves era toda cascalhada, empoeirada, costela de vaca, buraco, e o pessoal reclamava. Aí muita gente jogava até água para apagar a poeira. Hoje ela está asfaltada. Hoje o Caraguava está quase praticamente todo coberto de asfalto. Embora não esteja adequado de acordo com o anseio da sociedade, em termos das valas, do saneamento, né, deu esse problema ali, mas nós sabemos que o avanço foi muito grande e vai avançar mais ainda. Os primeiros prefeitos procuraram desenvolver a cidade. Os segundos, os terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, nós estamos hoje com uma cidade de 53 anos. E eu gostaria de ver daqui mais 20 anos, quando esse vereador tiver 82 anos de idade, ver o Caraguava tornando-se uma cidade. Nós sabemos que hoje os moradores pediam a pavimentação para melhorar a qualidade. Hoje já pedem lombada para diminuir a velocidade. Por quê? Por causa da nossa educação. Nós não precisamos de lombada, nós precisamos da conscientização da cidadania. Mas isso é impossível. Então nós gastamos para pavimentar, depois gastamos para fazer lombada, gastamos para colocar farol, porque assim é o progresso. E nós sabemos que não tem progresso se não vier, por exemplo, o capital, e atrás do progresso vem também uma miséria, vem também uma cobrança também. E nós sabemos que todas as grandes metrópoles brasileiras foram assim como o Peruíbe, ou pior ainda. Outro dia eu falei aqui na tribuna assim, Praia Grande já nasceu grande e nunca vai ser pequena. Ilha Comprida nunca nasceu curta e não vai ficar pequena, também não vai diminuir. Então, Peruíbe tem uma diferença. Peruíbe vai crescer, crescer e crescer. E quem quiser ver Peruíbe diferente, acredite em Peruíbe e fique em Peruíbe, invista em Peruíbe, faça por Peruíbe.
Muito obrigado. Obrigado, vereador. Contribuiu bastante e deu uma aula aí para os mais novos, né, de como que era os nossos bairros há um tempo atrás. É verdade, vereador, o vereador tem razão, mas o vereador colocou uma coisa que é de suma importância. Os recursos vêm mesmo. E sempre vieram e sempre virão. Agora, também é importante que os administradores tenham também responsabilidade para poder gerenciar esses recursos, né? Porque a gente sabe mesmo que vem mesmo. Esse talvez nem seja o X da questão. O X é de como se usa, né, esse recurso. Principalmente na questão da periferia, que é o que a gente está pegando aqui. Que está fazendo a periferia. Você vai hoje no Arpoador, está tudo asfaltado praticamente. O Romar está tudo pavimentado. Eu não vou falar muito aqui, senão eu vou precisar de muito tempo. Vou deixar para outros vereadores contribuírem nesse aspecto. Mas sem abandonar o centro. A gente está fazendo os bairros, estamos sim, mas não estamos abandonando o centro, que é onde vêm os turistas, é onde estão os hotéis, as empresas, enfim. Em momento algum a administração deixou para segundo plano o nosso centro. Muito pelo contrário, o centro muito bonito, asfaltado, e com essas lajotas pavimentando os bairros. Né? Que para nós que somos de lá da periferia, nós que somos um pouco mais retirados, a gente não está muito querendo asfalto, não tem problema não, pode ser a lajota já resolve bastante o nosso problema. As crianças já ficam bem menos doentes, né? A gente já não tem tanta dificuldade para levar as crianças para a escola, como eu particularmente quando estudava e tinha que ir com sacolinha no pé. Hoje em dia, graças a Deus, são poucas as ruas que ainda tem que usar sacolinha. Ainda tem, claro que tem. Peruíbe tem apenas 53 anos, como Vossa Excelência colocou, né? Mas eu compartilho do pensamento de Vossa Excelência, que daqui mais um tempo, não mais teremos que andar em rua de terra. Vossa Excelência quer mais uma parte? Mais uma parte, vereador. Por favor, fica à Veja vontade. só, nós estamos dentro de um país democrático, dentro de um estado dos maiores do Brasil, dentro de uma cidade, podemos dizer, pioneira aqui na Baixada Santista, e dizendo que a sociedade aprende a todo instante e nos ensina a todo momento. Quando a nossa sociedade estiver envolvida, embutida num processo de discutir aquilo que é de melhor para o bairro, de verdade, através dos seus representantes, nós temos várias entidades aí de bairros, nós temos várias ONG aí, e a sociedade precisa não se dividir, mas somar as ideias, para que tragamos para nós aqui desta casa coisas importantes que nós discutimos aí, o que é de melhor para a sociedade amanhã. Tenho certeza que essa casa, nos 53 anos de Peruíbe, desenvolveu muito. Nós tivemos aqui agora, recentemente, um projeto do vereador André, dizendo uma placa, um título para aqueles que desenvolveram a primeira legislatura. E como foi bom para Peruíbe ter a primeira legislatura. E nós não sabemos quando vai ser a última. Nós estamos aí há 53 anos, tá certo? Esse vereador tem 62 anos. Quando eu nasci, Peruíbe já tinha, não era nascido ainda, depois de 9 anos ainda. E nós sabemos que todas as pessoas que nasceram nessa cidade contribuíram na emancipação. O meu sogro, falecido Caetano Moratório, aqui da rua, Francisco Moratório, trouxe a contribuição para que Peruíbe tornasse uma cidade que era dependente de Itanhaém. Hoje nós temos uma Itanhaém com um número de habitantes maior, mas nós temos uma Peruíbe com uma qualidade diferenciada para melhor. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Contribuiu bastante. Senhor presidente, eram essas as minhas considerações. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Nivaldo Vieira Pereira. 20 minutos com a parte de 1 minuto. Senhor presidente, senhores secretários, senhores vereadores, público presente, assessoria, boa noite. Cumprimentar aqui meu amigo doutor Luiz Maurício, meu advogado, companheiro, ex-vereador Célio, também meu amigo, boa noite, imprensa aí, mineiro, Jornal do Caraguava. Eu não poderia cumprimentar o doutor César pela moção que ele fez ao doutor Renato Santiago Garcês, juiz, no qual nós estamos conversando aqui, foi promovido, está deixando nossa cidade, mas como
o doutor falou, né? Tomou água dessa cidade, com certeza um dia ele volta. Com certeza, com mais experiência e assim por diante. Deputado Sérgio Guerreiro, doutora Juliana, doutora Luciana e a doutora Thaisa, a nossa promotora da nossa cidade. Como o tema aqui hoje é as ruas, né, vereador? O vereador Denilson falou muito bem aqui do que é pisar na lama, do que é morar na periferia. Às vezes a gente fala as pessoas do centro, né, que vivem aí no centro, nunca pisando na lama, né? E a gente que sabe o dia a dia dos bairros, o que a gente passa. As crianças ali têm pisado, pisavam antes, né? Nas lamas. Hoje, graças a Deus, estamos sendo aí beneficiados por várias ruas. No meu bairro mesmo, hoje nós temos a Cidade dos Índios, onde está tendo um asfalto, a Via Labê, a Rua 10, na Vatrapuã, por exemplo, nós temos ali hoje a Rua 2, a Rua 3, toda lajotada, Recreio Santista com guia, sarjeta, havia a penalização. Então, só tem que agradecer a prefeita por esse belo trabalho, tem medido esforços aí para estar trabalhando, né? Que é um dever nosso. Eu acho que ninguém está fazendo favor, cumprindo aí o seu mandato, né? Então é por aí. Não poderia também deixar de dizer aqui que a prefeita também está concedendo aí para o povo evangélico uma praça dos evangélicos, onde nós vamos poder aí cultuar fazer nossos cultos, nossas palestras numa praça. Então, obrigado, prefeita, por atender aí a comunidade evangélica. Ela também tem feito aí eventos evangélicos, como o Festival Gospel, né, na cidade, a Marcha para Jesus, que vai ser aí agora dia 28, já deixa aí o convite a todos, não só os evangélicos, os espíritas, kardecistas, todos, para que venha até as ruas aí louvar o nosso único santo que é Jesus. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. O vereador está muito bem na tribuna, tranquilo, sereno, muito bom, viu? Só para contribuir, Vossa Excelência falou da marcha para Jesus. Eu não sou evangélico, né? Vossa Excelência sabe muito bem, mas não tenho preconceito contra nenhum tipo de entidade, e ainda muito mais para falar de Jesus, né? Aí a gente realmente se rende. Eu tive a oportunidade de participar das outras 3 oportunidades, se não me falha a memória. Vossa Excelência já teria a data já para esse evento, que é um evento muito importante, né? Como Vossa Excelência colocou, não apenas para o evangélico, mas enfim, para todos os cristãos, por que não assim dizer? Vossa Excelência já tem a data? 28 de julho. 28. Julho. Obrigado, viu, vereador? Também queria agradecer à prefeita pelo Congresso de Mulheres também. Pela primeira vez, Peruíbe teve um Congresso de Mulheres, onde reuniram 1000 e poucas mulheres ali no Palace. Nunca foi visto o povo evangélico se reunir, as mulheres. Foi 1000 e poucas mulheres, mesmo as inscrições. Vamos pôr que foi 1000, foi. Então eu queria também agradecer a nossa prefeita e também falar desde já que 6 agora de mês que vem, vamos inaugurar o UPA, né? Onde eu creio que a cidade de Peruíbe vai ter aí mais um pronto atendimento, né? Tão esperado. Provavelmente logo em seguida nós vamos lançar a pedra fundamental também do nosso hospital com 100 leitos. Eu até admiro o doutor César, hoje esqueceu de falar essa matéria, né, que é da área dele, que é o nosso hospital municipal. Então, eles
temos nosso governador Geraldo Alckmin, né, para destinar aí 7 milhões para o nosso município. Então, acho que não só Peruíbe, como toda Baixada, vai ganhar muito. Itanhaém, Peruíbe, Toledo, Itariri, Miracatu. Então, a gente vai ter aí toda regiões sendo beneficiadas. Então, é um trabalho da Prefeitura e também do nosso governo do Estado. Tem mais aqui. Pode deixar de ser lembrado aí o PSDB, do nosso presidente Luiz Maurício. Obrigado. Então, seria essas as palavras. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra agora o vereador José Pedro Gomes de Oliveira, 20 minutos, com a parte de 1 minuto. Senhor presidente, eu vou abrir mão da fala. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Edson de França, 20 minutos, com a parte de 1 minuto. Senhor presidente, por eu já ter feito 2 ou 3 apartes aí, falei o que eu deveria falar, e a moção, não estando presente, já todo mundo citou, eu abro mão da minha palavra também. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra a vereadora Maria Unira Batiari Contel, 20 minutos, com a parte de 1 minuto. Vou abrir mão da minha palavra, vereador. Obrigado, vereadora. Com a palavra o vereador André Luiz de Paula, 20 minutos, com a parte de 1 minuto. Novamente estamos aqui, boa noite a todos. Queria cumprimentar todos novamente, já falei o nome de todos, então, só uma boa noite, mas queria citar aqui a doutora Luciana Vieira e a doutora Juliana Guimarães, que eu não as conhecia e só agora que eu tive acesso ao nome das duas, que estavam acompanhando o doutor Renato, que foi homenageado. Tem alguns trabalhos que são trabalhos da semana passada, mas que eu gostaria de ler aqui. É importante que as pessoas saibam que a gente está trabalhando, que a gente está indo atrás e está fazendo os trabalhos aqui. Nós estamos pedindo aqui para pavimentar a Avenida Benedito Augusto de Freitas, do São João Batista 2, nesse município. Pedido de algumas pessoas da rua que nos procuraram e pediram que a prefeitura pavimentasse. O São João Batista 2 é um loteamento devidamente licenciado, com escritura, com registro, quer dizer, é um loteamento importante da nossa cidade e merece aí todo o apoio, como vem recebendo algumas ruas e o Arpoador também vem recebendo, então o pessoal está pedindo aí. Estamos pedindo também para a fiscalização da prefeitura ir numa residência na rua Campinas, número 189, no Balneário Caramiguava. Essa residência dessa senhora aqui, ela foi invadida pelo esgoto, ela fica bem próxima à elevação que foi feita ali na esquina da rua, acho que é Presidente Prudente, se não me engano, né? Foi feito, não, mais para cima, Bauru, se não me engano. E com a Campinas. E a casa dessa senhora, infelizmente, está voltando de esgoto para dentro da casa dela, em Natura. É uma senhora de idade, o marido dela está de cama, está doente, e realmente está perigoso isso aqui lá. A gente está pedindo para ir lá e ver de quem é a responsabilidade, por que está voltando esgoto na casa dessa senhora. Vereador, me concede uma parte? Pois não. Só para contribuir com Vossa Excelência, teve um caso parecido com essa situação que Vossa Excelência está colocando, que foi naquele trecho da Padre Vitalina Bernini, com Rua Marília, bem na esquina do ginásio ali. E também o morador me ligou e falou que estava acontecendo isso, estava voltando esgoto dentro da casa dele. A gente teve a oportunidade de fazer contato com, me foge agora o nome do rapaz, que está sendo responsável por essas obras da empreiteira, e teve que fazer realmente uma nova obra, porque o tubo cedeu, e com isso não tinha vazão, e voltava para dentro da residência das pessoas. Então, Vossa Excelência está com razão mesmo,
E provavelmente é o caso lá, porque a gente passa com o veículo e percebe que houve um afundamento, né? Embora é asfaltado, mas a gente percebe uma certa... Aqui na esquina foram feitas várias obras ali, né? E pode ser que algum probleminha aconteceu. Então a gente está alertando aqui para que seja tomadas providências. Obrigado, vereador. Muito obrigado. Nós entramos com um pedido também sobre a tubulação do canal da rua Carlos Ramos do Pepe, que as obras iniciaram as obras, na verdade, só tiraram a parte do paralelepípedo, né, da pavimentação, e deixaram lá um certo tempo. E o pessoal reclamou, mas essa semana já foi retomada a obra lá, né? Tive informação ontem que foram retomadas as obras lá, então agradecemos. Oi? Então a gente agradece aí ao Executivo porque já retomou a obra. Aliás, não era nem para ter parado, mas foram retomadas provavelmente por ordem de alguma diretoria, naturalmente, da área de obras aí da Prefeitura, né? Estamos pedindo a limpeza das valas da rua Ribeirão Preto. Isso é do lado de lá da pista, lá no final da rua Ribeirão Preto, lá a coisa foi bastante feia lá agora esses dias de chuva, algumas casas ficaram dentro da água lá. Precisa limpar as valas, e precisa, porque eu vi os moradores lá limpando vala, com enxada, realmente deu muito dó. Também a limpeza das valas também na esquina com a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, do lado de lá. Ali realmente ficou muita água ali, e ali tem uma valinha que precisa também ser limpa, para escoar essa água. Da Ouro Verde, Viela União, isso eu já falei, que a água invadiu as casas lá. Rua Presidente Prudente, próxima à Rua Limeira, isso já é lá no final também. Estamos pedindo também a perenização da estrada do Guaraú Barra do Una, no trecho do Barro Branco principalmente. Então, o que está acontecendo, eu não sei se isso já foi atendido, eu precisaria entrar em condição, porque isso já é da semana passada, esse nosso pedido, mas a informação que a gente tem é que não estava tendo, inclusive, aula lá, porque não estava indo um professor passando para lá. Então, é uma coisa muito grave. A estrada Guaraú, Barra do Una, lá no trecho do Barro Branco, que é já mais próximo lá, né, perto da Cachoeira do Paraíso, os ônibus não estavam conseguindo passar. E então estava tendo problemas sérios lá, principalmente com criança que precisa ir para a escola lá. Professores também não estavam conseguindo ir. Então a gente está pedindo para averiguar o mais rápido possível isso. Se é que já não foi feito, né? Vamos averiguar. E a estrada do Bananal também. Ela tem uns trechos também que estão ruins também, péssimas condições, que está dificultando o acesso dos ônibus também. Estamos pedindo aqui. Estamos pedindo também para a nossa prefeita ver se o Departamento de Mobilidade Urbana, né? Para ver se consegue disponibilizar alguns horários no ônibus ali da região do cemitério, que passe ali pelo cemitério. São algumas pessoas que nos pediram, que são pessoas que não têm condução, que querem visitar pessoas que já faleceram da família, e é complicado ir no cemitério, né? Porque não tem realmente um acesso. Então essas pessoas pediram que disponibilizasse alguns horários, né, durante a semana, que as pessoas pudessem utilizar para fazer as visitas aos familiares. Acho que não é difícil isso, não. Vereador, concede uma parte? Pois não, Leandro. Eu acho que as construções estão avançando bastante naquela região. As linhas dos itinerários do transporte coletivo urbano, eu não digo que até o cemitério, mas que tivesse alguns horários, no período da manhã ou à tarde, 2 horários, tá? Que ele fizesse, por exemplo, entrando, por exemplo, pela avenida principal, onde está sendo feito o canteiro de obra, e saindo pelo Veneza. Então, ele atenderia, por exemplo, a demanda. Você vai daqui para lá e volta. Acho que o ônibus do Veneza, talvez, ou outro que passe por ali, né?
Poderia dar um pulinho até o cemitério, entrar, dar uma volta e sair, já seria o suficiente. Não precisaria ser todos os horários também. Que não fosse no horário de pico, de manhã ou tarde, mas no horário que as pessoas têm seus horários, tá, para fazer as suas visitas, fora do horário de Não pico. precisa ser todos os horários. Alguns horários, né, que acho que seria muito interessante para algumas pessoas que querem visitar lá os seus familiares, né, que já se foram dessa Obrigado, forma vereador. melhor. Obrigado, vereador. Estamos pedindo para a nossa prefeitura plantar árvores no cemitério, né? E bancos também. É porque hoje o cemitério ele está com um espaço muito grande ali, em frente aos velórios. Que antigamente entrava carro ali. Aquilo foi feito para estacionamento de carro. Só que foi fechado essa área. E hoje os carros não têm acesso ali. Então eu estou sugerindo que se plante umas árvores no meio ali, porque as pessoas normalmente ficam no sol ali, quando tem algum enterro, em pé e no sol esperando ali. Então, seria, além de embelezar, acho que seria interessante para as pessoas ter sombra, né? Para guardar enquanto os familiares estão sendo velados lá. Acho interessante, isso é uma coisa simples, mas que vai atender bastante gente. Estamos solicitando aqui, do Departamento de Obras, todos os projetos que foram aprovados em 2011. Ampliações e novas obras. E também queremos saber o número dos projetos que aguardam a aprovação da lei de conservação. Lei que está no Conselho da Cidade já faz um bom tempo. E a gente está querendo que a Prefeitura agilize isso. Agilize para que essa lei de conservação possa atender essas pessoas. Tem muita gente, informação extraoficial, que tem mais de 200 projetos aguardando a conservação, a lei da conservação. O que injetaria um dinheiro até bom na Prefeitura e, ao mesmo tempo, propiciaria que essas pessoas pudessem regularizar seus imóveis. Porque tem muita gente aguardando isso. Às vezes a pessoa recebe em herança o imóvel em Peruíbe, precisa fazer tirar uma bicha, alguma coisa, está tudo parado, se depender da conservação. E eu lembro, como engenheiro, eu utilizei muito essa lei da conservação, e essa casa sempre aprovou a lei da conservação. Acho que os vereadores mais antigos sabem disso. O Milton, inclusive, acho que ele estava sempre lá com os engenheiros. Não, nós vamos fazer a conservação, nosso amigo finado Milton. E sempre saiu, acho que o Célio também é dessa época, deve se lembrar. E sempre estava, a lei da conservação aprovava, quase todo ano. E agora a lei da conservação não tem sido mais apreciada e não tem sido aprovada. Isso está atrapalhando realmente, que vem acumulando coisa. Então eu peço encarecidamente que seja vista essa matéria com bastante carinho e dizer que no momento ela se encontra no Conselho da Cidade. Eu já estive lá, falei com o arquiteto Maurício, o Jean está aqui, faz parte lá, na última reunião nós estivemos juntos. Então, estamos pedindo aqui pela lei da conservação. Estamos pedindo também a reforma da quadra do Guaraú. Nós tivemos lá semana passada, a quadra está realmente comprometida. Tem gente que já não está usando, alguns professores não estão usando a quadra mais. Porque realmente a quadra está comprometida, tem muita coisa enferrujada, e a base está enferrujando, a estrutura está enferrujando. E aquele negócio que o vereador Nilson falou aqui agora. Quer dizer, você faz a quadra e tem que ter manutenção. É a responsabilidade do governo também ter manutenção. Foi muito bem lembrado, o vereador colocou perfeitamente, porque o novo daqui a pouco não é mais novo, aí começa a ficar, começa a aparecer a ferrugem, nós estamos aqui na praia com essa maresia, então é importante que essa quadra do Guaraú seja reformada o mais rápido possível, antes que cause um problema maior. Gostaria de parabenizar o nobre vereador. Pois não, vereador. E dizer que a quadra lá do Jardim Peruíbe, né, que não foi inaugurada, né, foi recentemente reformada, não foi inaugurada e já está precisando de uma nova reforma. Justamente por essa circunstância de falta de manutenção. Eu não entendi. Qual quadra que você escreveu? A quadra do Jardim Peruíbe. Ah, do Jardim Peruíbe. Com a verba do deputado Caruso, né, foi feita a reforma. Está certo, vai igual. Entendeu? E também está a mesma situação daqui. A quadra do Guaraú está lá no Jardim Peruíbe. Está com vários problemas lá, inclusive para ser quebrado.
falta de manutenção, falta também de ter pessoas para que faça, para que evite, né, os malfeitores lá na praça e etc. Entendi. Obrigado, vereador. Não, parte. Pois não, vereador. Eu gostaria de aproveitar, e como Vossa Excelência está falando do Guaraú, e na minha fala aí, eu falava aí do SAMU, esse vereador está propondo, fazendo um requerimento na semana que vem, aproveitando o Guaraú. Nós vimos aí, esses dias, que houve um acidente no mar, onde tivemos 2 óbitos. Foi exatamente em função disso, do tempo aí de resposta. Se tivesse uma base, principalmente no final de semana e feriados prolongados, uma viatura do SAMU, com certeza a gente teria um atendimento mais rápido para essas pessoas. Então, só para aproveitar aí o Guaraú, viu, vereador? Fica colocado, então, aí a sugestão, né? De se fazer uma base do SAMU, acho que foi muito bem colocada. E já acrescentaria um requerimento que eu fiz há 2 semanas atrás, pedindo um banheiro também no fim de semana nas praias. Banheiro químico, né? Nós estamos com umas praias do lado de lá, Guaraú e prainhas sem banheiros lá, e a gente sabe o que acaba acontecendo quando não tem banheiro na praia. Então fica aqui o pedido pela reforma da quadra do Guaraú. Fizemos um requerimento aqui, perguntando sobre os motivos da paralisação da obra do fórum, né? Infelizmente a obra do fórum está parada, abandonada, não é nem parada, porque o mato já está com 2 metros de altura. E qual a data que vai ser reiniciada essa obra? Por que parou? Se tem um cronograma, por que não está obedecendo? E outra coisa também, é o tapume que está caindo, está pendurado com madeira de todo lado, está caindo o tapume, qualquer hora pode cair isso alguém. Então, acho que essa obra precisa realmente ser olhada com mais carinho. Nós tivemos hoje aqui homenagem para o doutor Renato, que, como o doutor César falou, foi um dos batalhadores dessa obra. E agora a gente vê a obra assim abandonada, realmente até um desrespeito às autoridades judiciárias aí da nossa cidade. E a obra está do jeito que está. Então pedimos aí que retome a obra. Estamos pedindo também uma questão do Bolsa Família, do PET. Nós recebemos informação que estariam atrasado a entrega da Bolsa Família. Então, nós não temos certeza dessa informação. Então, nós estamos perguntando se ela vem sendo distribuída. Não estamos afirmando, estamos perguntando se a Bolsa Família do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, vem sendo distribuída com que regularidade. Tá? Estamos solicitando aqui também de uma munícipe que fez o concurso público e, segundo essa munícipe, ela teria acertado uma questão a mais do que foi colocado, do que veio a resposta para ela, do que foi colocado no concurso. Então, ela está recorrendo, ela já recorreu, aliás, e ela não consegue ter resposta dessa situação. Ela, segundo o que a mesma me falou, ela teria acertado 26 questões e o pessoal do concurso disse que ela acertou 25. Então, ela está pedindo a revisão e já pediu faz tempo, mas não foi ainda, não responderam ainda. E já está saindo, já, né? Já está divulgando o classificado. Então, como que pode divulgar classificado se existe uma situação como essa? Existe uma pessoa que está questionando. Então, acho que eu estou pedindo com o mais rápido possível que seja resolvido o problema dessa pessoa aqui, que questionou aqui. Vereador, concede uma parte. Pois não, vereador. Em relação à questão do concurso, eu acho que qualquer um dos inscritos, aprovados ou não aprovados, tem o direito de se manifestar e questionar alguma questão. Mas, deve ter também um prazo regulamentar. Mas ela fez dentro do prazo. Não, deve ter um prazo regulamentar para que o executivo possa responder à questão dela. Mesmo, por exemplo,
qualquer um inscrito que ficar prejudicado, seja aprovado ou não aprovado, e depois da convocação ele ainda continua o direito da reclamação. Tá certo. Ela fez a reclamação dela dentro do prazo, só que ela não está recebendo a resposta. E como ela viu que já estão informando já os classificados, ela está se sentindo prejudicada. E para encerrar aqui, eu venho trazer uma questão aqui para essa casa, que eu considero da maior importância. No dia 18 de janeiro de 2012, este vereador fez um requerimento perguntando se existe convênio assinado do Departamento de Defesa Social, de Peruíbe, ou de TRAN também, que faz parte do mesmo departamento, com a Polícia Militar e Civil, para que as mesmas utilizem das câmaras de monitoramento da Prefeitura. Eu perguntei se havia algum convênio entre a nossa Defesa Social, o nosso DETRAN, e a Polícia, ou Militar ou Civil, por causa das câmaras de monitoramento que foram colocadas. Aí eu recebi a resposta do requerimento, foi no dia 1º de fevereiro. Me enviaram um ofício dizendo informações pertinentes ao processo, no qual a Secretaria de Defesa Social informa que por diversas vezes, junto às reuniões periódicas do CONSEG, constando em ata, inclusive, as instituições, Polícia Militar e Civil, foram convidadas e não obtivemos resposta das mesmas. Entendeu? Foi levado isso para as polícias de Peruíbe e não foi obtido resposta. Tá? Vereador, tem 1 minuto para concluir. Tá. Então, eu fiquei preocupado com isso e eu passei, fiz um documento, um ofício, e pedi o posicionamento aqui do Tenente Dutra na época, que estava aí, né? Perguntando por que a polícia não se interessou. Porque, afinal de contas, acho que o ideal dessas câmaras é ter os dois, né, juntos, trabalhando, né? Porque senão a Câmara vira um grande Big Brother, né? Aí ele está dizendo aqui que ele tinha que confirmar isso, mas que ele sabe da importância da ferramenta e se coloca à disposição para maiores esclarecimentos, dispondo-se a auxiliar na elaboração da proposta, que possa adequar o sistema à situação presente nesse município. Ou seja, ficou dito pelo não dito, porque o que foi dito aqui no ofício pelo secretário Tamada, não foi assim exatamente o que foi dito aqui. Aqui eles estão se colocando à disposição. Então, só para terminar... Acabou seu tempo, vereador. Tá. Só peço então que as polícias se entendam, que as pessoas se entendam para a população ter mais segurança. Obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais vereador inscrito, Pois não, vereador. Gostaria de submeter ao plenário a votação da suspensão do intervalo regimental. Entendendo a questão de ordem do vereador Adnilson Alves Pereira, coloco em votação a suspensão do intervalo regimental. O vereador que estiver favorável, se permaneça com 5 votos, contrário se manifeste verbalmente. Aprovado por 7 votos a suspensão do intervalo regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias pautadas na ordem do dia. Parecer número 53 de 2012. Comissão de Justiça e Redação, contrário ao projeto de lei complementar número 17 Presidente, de 2012. Pois não, vereador. Pedi a suspensão da leitura em virtude de já ser de conhecimento de todos os vereadores. Entendendo a questão de ordem do vereador Dr. César Cabacho Pinheiro, coloco em votação a suspensão da leitura do parecer de número 53 de 2012. O vereador que estiver favorável, se permaneça com 5 votos, contrário se manifeste verbalmente. Aprovado por 7 votos a suspensão da leitura. Coloco em discussão o parecer de número 53 de 2012. Com a palavra a vereadora Maria Unida Bittar Contel. Senhor presidente, senhores primeiro e segundo secretários, senhores vereadores, senhoras e senhores, meu boa noite a todas e a todos.
Senhor presidente, eu pedi a palavra que eu quero me manifestar para os vereadores. Nós vamos votar o parecer, não é o projeto, mas uma coisa está relacionada com a outra. Há uma vontade muito grande dos vereadores votarem contra o parecer para que a gente possa apreciar o projeto, porque é um projeto que tem aceitação dos vereadores. Porém, nós estamos em época eleitoral e eu acho temerário que a gente corra risco. A própria parecer aqui já coloca que em ano eleitoral não pode aprovar lei com esse teor. Então, essa vereadora estava propondo, não houve um aceite, que a gente prorrogasse para depois da eleição. Todo mundo já tem aceitação no projeto, para que forçar a barra? Então, como está deste modo, essa vereadora vai votar favorável ao parecer contrário, porque eu não quero... aqui está muito claro que a questão do ano eleitoral não resolve o problema de a vigência ser o ano que vem. Havia proposto que a gente conversasse mais um pouco jurídico, também essa reunião não aconteceu. Então, essa vereadora vai votar favorável ao projeto, ao parecer contrário, e que o ano que vem, no começo do ano, se comece novamente esse projeto. Se a gente adiasse, a gente tinha a possibilidade dele ser aprovado esse ano ainda. Como me parece que não há consenso, né, especialmente o pessoal do governo quer ir para a votação, então não me sobrou nenhuma alternativa senão concordar com o parecer. Me concede uma parte, vereador? Pois não, vereador. Só para esclarecer que esse parecer aí, ele não é contrário ao projeto, ele é parecer contrário por causa da época eleitoral. E eu acredito assim, não é que os vereadores querem votar contrário ao projeto aprovando o parecer, é que se a gente votar favorável, pode nos prejudicar nas eleições, esse parecer aí. Entendeu? Então, ele não é contrário ao projeto, ele é o contrário por causa das eleições que estamos na época eleitoral. Só para esclarecer o porquê desse parecer. Por conta disso, que esta vereadora estava propondo que a gente adiasse para posteriormente às eleições. A gente preservava o interesse da cidade, não ficava preocupado, porque está me parecendo eleitoreiro também, essa preocupação de votar antes da eleição. Então, eu acho que o interesse da cidade que tem que preservar, mas também nós não podemos votar alguma coisa que é uma época que não é possível votar. Então, não tem jeito, as leis são para todos e para nós também. E a gente tem que estar atento a isso. Então, infelizmente, se a gente prorrogasse, a gente não teria esse impedimento. Mas, eu já vou dar, vereador. Mas como não há um consenso para adiar essa votação, para que a gente não perca o projeto, porque se o projeto ele for perdido, aí o ano que vem vai ter que começar a jogar para o ano que vem. Se a gente adiasse, era possível votar ainda este ano. E o ano que vem, o próximo prefeito ou prefeita, ele já começava com o projeto em vigor, né? Mas me parece que não está sendo possível. Pois não, vereador? Vereadora, eu até entendo a sua preocupação, mas é um projeto que já está 2 anos nessa casa. Ele veio para casa, tinha alguns erros, ele voltou à prefeitura, a comissão consertou o projeto. Então, eu acho que nós temos que votar. Por quê? Nós, vereadores, tem que dar à prefeita o direito de fazer as doações do terreno, que não é para esse ano mais, sim para o ano que vem. Mas vamos deixar isso aberto. Só isso, vereadora. Obrigada, vereador. Vossa Excelência me obriga a dizer que a sua intervenção não acrescentou à discussão, porque se eu estou falando que há uma concordância dessa casa, de que o projeto seja aprovado, que o prefeito ou prefeito o ano que vem possa estar utilizando, isso daí é consenso. A questão é a época mesmo. Não está aqui há 2 anos, mas está há bastante tempo, né? Que 6 meses ou que seja 10 meses é bastante tempo. Mas não há diferença em votar agora e votar após as eleições. Não há diferença se o projeto vai entrar em vigor o ano que vem. Então, a gente não poderia era pôr em risco o projeto. Por isso que eu estou falando que se houvesse um adiamento para isso, o impedimento, como muito bem colocado pelo nosso presidente, cairia por terra. Então, não vejo... Eu acho que há horas que a gente tem que esquecer da eleição, a gente pensar na cidade. Então, qual é esse pavor de votar antes da eleição? Só um minutinho, vereador. Qual é esse pavor de votar antes da eleição se o projeto vai entrar em vigor só ano que vem? Então, se está sendo apontado pelo jurídico e ainda com respaldo do IBAN,
que a época é problemática, por que nós vamos votar agora, então, se a gente pode adiar? Então, o meu argumento é isso, eu estou sendo repetitiva já. Mas, óbvio que com muito prazer eu dou uma parte para o vereador, se o vereador desejar ainda. Concordo com a vereadora, a tua preocupação, mas eu acho que nós, dessa casa, temos que deixar esse projeto aberto para a próxima legislação, que não dá mais para todo dia as pessoas verem essa Câmara pedindo emprego, nós não temos o que oferecer. Se nós temos indústria aqui, com certeza vai mudar a cara da cidade. Então, a preocupação dessa casa é aprovar esse projeto, vereadora. Agora, com certeza, quem vai assumir vai ter todo o direito de doar essas áreas. Essa é a nossa preocupação. Deixar ele para o próximo prefeito. Bom, qual é o risco, prefeito, vereadora, que você tem esse projeto? Qual é o risco? Vossa Excelência, acabou a parte? Sim. Obrigada, vereador. Eu vou insistir numa coisa. Quem está forçando e criando condições para que a gente não adie, a gente tenha segurança para votar, está preocupado, do ponto de vista dessa vereadora, preocupado mais com a eleição. Então, está pondo em risco, porque muitos vereadores aqui não vão contra a lei, não vão pôr em risco também e ficar inelegível, mas são favoráveis ao projeto. Então, eu vou votar e insistir. Quem vai aí querer contar voto agora está pondo o projeto em risco, porque se o parecer for acatado, o projeto deixa de existir na casa. No entanto, se fosse adiado esse parecer, a gente não botava em risco, porque todos os vereadores dessa casa são favoráveis ao projeto. Não tem questionamento ao projeto. O questionamento que tinha era na forma que estava. Nas questões que Vossa Excelência já colocou muito bem, que foram solucionadas. Com essa insistência da gente votar agora, está pondo o projeto em risco, um projeto que é da aceite de todo mundo aqui. Então, essa que é a questão. Eu acho que o que eu tinha que argumentar, já argumentei. Agora, se a base governista vai insistir em derrubar o projeto, paciência, né? Não, se o parecer hoje for aceito, o projeto desaparece. Então, não adianta falar que não está preocupado com o projeto. Muito obrigado, senhor presidente, é o que me trazia essa tribuna. Obrigado, vereador. Ainda em discussão, o parecer número 53 de 2012. Em votação, o vereador que estiver favorável, permaneça com 5 anos, contrário se manifesta verbalmente. Não, não é nominal, não. É simbólico. Maioria simples. Oi? Isso, parecer. Não é. Votação simbólica, com uma maioria simples. Isso. Senhor Jorge, presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria que o senhor, que essa votação fosse nominal, presidente. Vereador, eu já coloquei em votação. Uma questão de ordem, presidente. Vossa Excelência ainda não colocou, não pontuou o quantitativo na votação, então pode ser mudado ainda. Não, coloquei em votação. Sim, em votação, mas Vossa Excelência não falou quanto foi a votação. Não falei quanto foi. Então é possível ainda haver uma mudança na votação. Coloquei, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam com 5 anos, contrário se manifestam verbalmente. Sim, mas Vossa Excelência não quê? E Vossa Excelência também não... Vossa Excelência também não deu o resultado. Vereadores, nós estamos na discussão do parecer. Presidente. Pois não, vereador. Presidente, Vossa Excelência colocou em votação o Isso. parecer contrário. Exatamente. Da comissão. Não encerrou porque Vossa Excelência não deu o resultado ainda. Eu vou passar o resultado. Não, mas Vossa Excelência não deu o resultado ainda, então pode se modificar isso daí ainda. 8 votos favoráveis, 1 voto contrário. Presidente, uma questão de ordem. Não, é questão de ordem, presidente. Presidente. Até, vereador, está em votação. O senhor tem que tá votar em sim ou votação. não. É isso que o senhor tem que fazer, vereador. Não é discutir o projeto. Não discutiu o projeto, a discussão Tá em já foi. votação. Está em votação, a gente ia votar no projeto. Então o senhor tem que se manifestar no microfone e falar, sou favorável, sou contrário. Não ficar questionando o Eu sou projeto. contrário ao parecer. Eu também sou contrário ao parecer. Senhor presidente, eu sou contrário ao parecer. Contrário ao parecer. Senhor presidente, contrário ao parecer. Pela ordem, senhor presidente. Eu escutei aqui, com o meu ouvido aqui, que
que eu tenho desde criança, que funciona mais ou menos bem, que o senhor teria dado um resultado aqui. 8 votos contrários e um... Eu escutei um resultado aqui. Acho que nós estamos fazendo aqui alguma... não, mas ele deu um resultado aqui de 8 votos contrários, favoráveis e um voto contrário, é isso? Não, 8 votos favoráveis. 8 votos favoráveis. Então, já está feito, paciência. Vamos tentar arrumar uma outra forma de consertar isso aí. Palavra, senhor presidente. Então vamos colocar de novo em votação, para satisfazer todos os vereadores, porque como estavam em parte, só que assim, quando colocar em votação, os senhores vereadores prestem atenção na sessão, porque vocês estão discutindo o parecer e depois vocês estão para o projeto. Não é o projeto que está em discussão. O problema é que vocês estão em dúvida em quem vão votar. Esse que é o problema. Uma parte. Eu acho temerário que essa casa faça votação e depois torne a fazer votação. É muito perigoso isso. Eu nunca vi acontecer. Vossa Excelência me dá licença, que quem está com a parte é esta vereadora. Eu nunca vi acontecer isso nessa casa. Eu acho muito temerário que tenha uma votação. O vereador Oliveira é um vereador experiente de 3 mandatos e sabe que essa votação ela é votação de votação simbólica, e se fosse contra, teria que vir ao microfone e se manifestar. Se Vossa Excelência voltar atrás nessa votação, Vossa Excelência põe em risco a credibilidade dessa casa, porque outras vezes vão, e agora em época eleitoral é pior ainda, outras vezes vão vir aqui pedir, solicitar de Vossa Excelência que volte atrás em votação. Isso é muito perigoso para essa casa. Obrigada, velho. A questão de ordem, presidente. Eu peço 1 minuto para os senhores vereadores. Uma questão de ordem que eu vou tentar. Quando for para a votação, eu fiz uma questão de ordem com Vossa Excelência, informando que a Vossa Excelência não tinha dado o resultado ainda. Exatamente. Então, não tinha dado o resultado ainda. Então, caberia ainda... Então, a Vossa Excelência não tinha. Depois é que Vossa Excelência deu, mas eu já tinha interpelado Vossa Excelência por uma questão de ordem, antes de Vossa Excelência dizer que foi 8-0. A Vossa Excelência perguntou se eu fiz, eu falei que não. Foi isso a sua pergunta. E depois não falou mais nada, eu respondi, eu dei a votação. Para que a gente pudesse votar, Um minuto só, vereador. Quando eu estou falando,
Conforme o artigo 240, no parágrafo 4º, enquanto não for proclamado o resultado de uma votação que seja nominal ou simbólica, é facultado ao vereador retardatário expender seu voto. Então, vamos colocar em votação novamente isso daí, que estava em ordem. Eu não coloquei em votação. Não, eu quero que solicitem de novo. Eu vou começar o trâmite novamente e não vou mais esperar. Parecer de número 53 de 2012, em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria que essa votação fosse nominal, senhor presidente. Uma questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Vossa Excelência está lendo no regimento interno, assim como eu falei para Vossa Excelência, que poderia acontecer, porque Vossa Excelência não tinha programado, não tinha promulgado ainda o resultado. Agora colocar em votação o que a vereadora está pedindo, acho que esses casos que não estão no regimento, sim, nós devemos consultar o plenário, mas isso aí está no regimento. Ó, não vai caber questão de ordem nominal, porque já tinha feito simbólica. Então, coloco em votação. Contrário, senhor presidente. Meu voto é contrário ao parecer. Meu voto é contrário ao parecer. Contrário. Meu voto é contrário ao parecer. Contrário ao parecer. Contrário ao parecer. Contrário ao parecer. Meu voto é favorável. Com 7 votos contrários e 1 voto favorável, fica rejeitado o parecer número 53 de 2012. Não havendo mais matérias pautadas na ordem do dia, abro a palavra na explicação pessoal. Não havendo vereador inscrito na explicação. É o normal. Ele volta ao normal. Não havendo vereador inscrito, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.